Não se esqueça de dar o like. Meu namorado desaparece todos os finais de semana nos últimos 3 anos e eu acabei de descobrir que ele está mentindo sobre onde vai. Meu namorado, 27, e eu, 24, estamos juntos há 3 anos. Não moramos juntos, mas somos próximos o suficiente para passar muito tempo juntos. No entanto, é muito raro passarmos um dia inteiro juntos. Quando isso acontece, é durante a semana, quando nossos horários coincidem, por exemplo, sem trabalho e sem aula. Nunca passamos um dia juntos no fim de semana. Ele trabalha como assistente de pesquisa enquanto faz seu doutorado. Todos os fins de semana durante os 3 anos em que estamos juntos, ele insiste que tem trabalho. Agora percebo o quão estúpida fui, mas tola confiei nele. Confiei que ele tinha trabalho todos os fins de semana por 3 anos. Isso foi até hoje. Estou estudando para as provas finais e está sendo o período mais difícil de todos, então estava desejando passar um tempo com ele. Só um dia para relaxarmos juntos. Claro, ele diz que não pode porque está trabalhando e eu me calo. Então, hoje estou ficando inquieta e espero que possamos pelo menos passar a noite juntos. Acabo mandando uma mensagem para ele, perguntando quando ele acha que estará de volta para podermos passar a noite juntos. Já fiz isso várias vezes antes e ele sempre responde rapidamente. Desta vez, estou esperando há um bom tempo. Depois de 2 horas, decido mandar uma mensagem para um colega de trabalho dele, que também é assistente de pesquisa. Acredite se quiser, mas descobri que eles não têm trabalho hoje. Na verdade, ele me informa na mesma mensagem que raramente tem trabalho nos fins de semana. Raramente. Então agora estou aqui sentada, me perguntando o que diabos está acontecendo. Não tenho ideia de como confrontá-lo sobre isso. Quero dizer, isso está acontecendo há 3 anos. Se ele está me traindo, basicamente tem uma segunda família a essa altura. Mas obviamente é isso que me vem à mente e não tenho ideia do que mais poderia ser. Tipo, há alguma explicação possível para isso além de traição? Como no mundo eu confronto ele sobre algo que ele tem feito por 3 anos? Já que ele vai fazer seja lá o que for amanhã, devo ir até a casa dele de manhã, esperar e depois segui-lo? Alguém já passou por algo assim antes? Eu apenas perguntaria a ele primeiro. Ei, mandei uma mensagem para seu colega de trabalho enquanto esperava sua resposta e ele disse que você nunca trabalha nos fins de semana. Mesmo que ele não esteja te traindo, ele está mentindo. Não o siga, não jogue jogos. Mas o que impede ele de simplesmente mentir de novo? Tipo, mesmo que eu o confronte, ele pode insistir que está trabalhando ou inventar uma desculpa. A única prova que tenho é a mensagem do colega de trabalho dele. Sinto que isso pode não ser suficiente para fazê-lo me contar a verdade. Eu não sei. Atualização. Então, entrei nesta conta pela primeira vez desde que fiz meu post original e descobri que há muitas mensagens. Não li todas, mas lerei. As recentes todas pedem uma atualização, então aqui está. Quando saí, as opiniões estavam bastante divididas sobre o que eu deveria fazer. A maioria das pessoas simplesmente decidiu chamá-lo de traidor ou dizer que eu sou amante. Francamente, eu não tinha certeza se poderia esperar outro dia para confrontá-lo, então o confrontei na noite daquele post, sem jogos ou perseguições ou qualquer coisa. De qualquer forma, mandei uma mensagem para ele dizendo para vir quando terminasse o trabalho e ele veio. Esperei cerca de 5 minutos, se tanto, para ele se acomodar antes de dizer que precisávamos conversar sobre algo importante. Ele imediatamente respondeu com o que foi um pouco depreciativo, mas essa resposta sarcástica combina com a personalidade dele. Eu contei tudo o que aconteceu, como me senti magoada, como não senti que poderia confiar nele em nada considerando que ele tem feito isso por 3 anos, e então perguntei se ele tinha algo a dizer. Ele me disse que não estava me traindo nem nada disso, apenas estava envergonhado do que estava fazendo. Perguntei o que poderia ser tão embaraçoso a ponto de esconder e mentir para mim por 3 anos. Ele leva cerca de 1 minuto para se recompor e então murmura algo. Ele claramente se sente culpado, mas obviamente eu não ouvi, então perguntei o que ele disse porque não ouvi. Ele me diz que faz voluntariado em um abrigo para sem-teto todos os fins de semana desde que veio para cá para fazer o doutorado. Voluntariado em um abrigo para sem-teto? Juro para você, qualquer emoção que esteja aparecendo aqui foi multiplicada por 10 no momento. Eu não conseguia compreender o que ele estava dizendo. Tipo, ele estava envergonhado por fazer voluntariado em um abrigo para sem-teto? Não fazia, ainda não faz, nenhum sentido.
Então perguntei o que ele quis dizer e ele repetiu que faz voluntariado em um abrigo para sem-teto por 6 horas no sábado e 6 horas no domingo, todo fim de semana. Claro que pergunto porque ele estaria envergonhado disso e ele pergunta se podemos conversar mais sobre isso amanhã, domingo, e, em vez disso, me levar para fazer voluntariado com ele para provar que não está mentindo. Eu não sei o que realmente estava pensando, acho que minha mente estava vazia, então concordei e pedi para ele ir embora. Ele se desculpou por tudo e foi embora e depois mandou uma mensagem dizendo que me pegaria de manhã para provar que não estava mentindo. Claro que minha mente ficou a mil a noite toda e virei de um lado para o outro, mas o domingo chegou de qualquer forma, e ele não estava mentindo. Ele me levou a um abrigo ou refeitório popular, não sei bem a diferença, e fizemos comida, limpamos e embalamos itens de necessidade diária por 6 horas. Não era claramente o lugar para ter a conversa, então passei a maior parte do tempo fazendo o trabalho e conversando com outras pessoas e elas eram muito legais, mas é claro que a coisa toda ainda estava pesando na minha mente o tempo todo. Então comecei a perguntar a elas sobre meu namorado e elas confirmaram que ele tem trabalhado lá desde que se lembram e está lá todo fim de semana. Ele está lá há mais tempo do que a maioria delas, ao que parece. Finalmente, nosso voluntariado acabou e voltamos para o carro dele e tento começar a conversa, mas ele me interrompe e pede para esperarmos até chegarmos à casa dele. Eu digo tudo bem, talvez eu esteja sendo um capacho aqui, mas estava tão confusa e perdida, e vamos para o apartamento dele. Uma vez lá, a conversa começa. Ele pergunta se eu acredito que ele está dizendo a verdade sobre trabalhar no abrigo para sem-teto todo fim de semana e eu digo que acredito, já que confirmei com muitas pessoas enquanto estava lá, mas também disse que não entendo a mentira, especialmente por tanto tempo. Ele se desculpa novamente e pergunta se eu realmente quero saber por que ele manteve isso em segredo. Eu digo que sim. Ele suspira e então me diz que não gosta que as pessoas saibam que ele gosta de ajudar os outros. Obviamente eu fico tipo, o que diabos? Porque isso é tão estranho. E peço para ele explicar. Ele me diz que quando era estudante de graduação, sempre tentava ajudar sua turma nos bastidores discutindo problemas que tinham ou negociando por curvas ou extensões nas tarefas, mesmo quando ele não precisava pessoalmente. Ele disse que gostava de fazer isso e continuou fazendo como estudante de mestrado, mas depois começou a fazer isso antes e depois das aulas publicamente. Aparentemente, a maioria dos colegas ainda estava feliz com ele, mas alguns basicamente o odiavam por isso, porque ele estava mimando-os ou algo assim, então ele voltou a fazer as coisas nos bastidores e não tenta mais se associar a nenhuma das coisas que faz para ajudar os outros. Espero que eu não seja a única a achar isso tão estranho. Tipo, o trabalho no abrigo para sem-teto e ajudar seus colegas de classe não são remotamente a mesma coisa. Eu digo isso e ele me diz que faz a mesma coisa, ajuda as pessoas, então ele não gosta que as pessoas saibam porque podem interpretar mal sua intenção e pensar que ele está se fazendo passar por uma boa pessoa. Então ele me assegura que não é uma boa pessoa de jeito nenhum, mas ainda quer fazer o que pode pelas pessoas, então é isso que ele faz, que merda é essa? Então pergunto se ele realmente acha que eu ficaria brava porque ele está ajudando pessoas sem teto em seu tempo livre. Ele me disse que não tinha certeza no começo, especialmente porque eu queria passar os fins de semana juntos quando estávamos saindo pela primeira vez, óbvio, todos os casais querem, então ele apenas mentiu para esconder no começo. Mas agora ele sabe que eu não faria isso, mas manteve a mentira porque achava que seria muito estranho de repente dizer que está fazendo voluntariado em um abrigo para sem-teto. Sinto que cheguei à conclusão de que ele é apenas muito, muito estranho. A maneira como ele pensa sempre foi estranha, mas isso em particular é simplesmente muito estranho. Tipo, ele parece entender a situação e de onde estou vindo, mas não pensou em me contar a verdade por conta própria? Começamos a andar em círculos, então encerrei a conversa e pedi para ele me levar para casa em silêncio. Desde então, ele enviou várias mensagens e tentou me ligar algumas vezes. Não atendi na segunda ou terça-feira porque senti que precisava de tempo para pensar, mas finalmente atendi hoje e tivemos uma conversa na qual ambos reiteramos o que havíamos dito. Eu sei que muitas pessoas, literalmente todas até agora, estavam me dizendo para terminar com ele, mas ainda estou pensando sobre isso. Vou tentar fazer com que ele passe um tempo comigo neste fim de semana e tomar minha decisão depois disso. Toda essa situação tem sido muito estranha. Desculpe por ter repetido isso tanto, mas meu cérebro ainda está meio confuso. Não acho que haverá mais atualizações sobre isso, porque ou ficamos juntos ou terminamos, mas se houver, não serão postadas aqui. Edição: lendo muitos dos comentários no post anterior agora. Para responder às perguntas mais comuns, eu não conheci os pais dele,
mas conheci alguns amigos dele, ele não tem redes sociais, ele conheceu minha família já que sou local, e passamos feriados juntos se não caírem nos fins de semana. Honestamente, é estranho que ele tenha sentido a necessidade de mentir sobre isso, mas ao mesmo tempo parece que ele tem boas intenções. Muitas pessoas gostam de fazer trabalho voluntário, doações, etc., e mantêm isso em segredo porque não querem parecer que estão tentando ser boas pessoas, só querem ajudar quem precisa e manter isso em segredo, exatamente como o seu namorado disse. Entendo sua confusão e ficar chateada com as mentiras e isso é completamente válido, mas nesta situação espero que você dê a ele outra chance. É muito possível que a vergonha venha de traumas passados na vida dele. Pessoalmente, já passei por algumas situações ruins e vivi tempos difíceis, especialmente como criança com minha mãe solteira, e agora que cresci tenho a capacidade de ajudar aqueles que estão na situação em que eu já estive, basicamente sinto a obrigação de ajudar. Novamente, é seu relacionamento e não ser honesto com você por causa da vergonha é uma coisa, mas espero que vocês dois possam discutir isso mais e resolver tudo, porque ambos são válidos aqui, na minha opinião. Eu te elogio por ter levantado a questão com ele e o elogio por ajudar os necessitados. Boa sorte! Obrigada. Vou conversar mais com ele e ver. Obviamente estamos juntos há 3 anos e eu realmente o amo, mas isso é tão estranho para mim. Tipo, entendo ter um trauma passado e isso afetar o comportamento e tudo mais, mas fazer alguns inimigos no seu curso se traduz em esconder o trabalho voluntário por 3 anos? A coisa toda é confusa. Houve vários comentários sobre isso possivelmente ser ordenado pelo tribunal. Não quero identificar completamente seu campo ou qualquer coisa porque é bastante específico, mas se tivesse antecedentes criminais, seria incrivelmente difícil trabalhar em seu campo, então não acho que ele tenha. Não olhei as mensagens dele nem nada do tipo. Talvez as pessoas me chamem de ingênua por isso, mas conseguir que todos os voluntários com quem falei durante aquele período de 6 horas, além de algumas pessoas que estavam usando os serviços, mentissem para ele parece realmente improvável. Acho que subestimei a seriedade com que ele explicou o conflito com seus colegas. Não segui completamente, mas ele realmente parecia muito afetado por toda a situação. Talvez ele esteja atuando, mas não parecia para mim. Atualização. Então eu pedi para ele vir aqui para podermos conversar e ele veio. Em seguida, fiz a ele algumas das perguntas que as pessoas fizeram aqui e que eu havia anotado. Voluntariar por 6 horas mas ainda assim não ter tempo para mim. Ele disse que chegava um pouco mais cedo e saía tarde, mas passava o restante das horas fazendo tarefas e realmente trabalhando nas coisas do PhD e de assistente. Perguntei se ele poderia me dar detalhes, ele deu alguns detalhes sobre artigos acadêmicos que eu não lembro. Perguntei por que ele não podia passar mais noites de fim de semana comigo, se esse fosse o caso. Ele disse que estava muito ocupado com o trabalho e que eu o distraía. Ai. De todas as coisas que foram ditas, acho que essa é a que mais me incomoda. Perguntei se o voluntariado era ordenado pelo tribunal. Ele riu disso e ficou claramente confuso com a pergunta, mas respondeu que, dado o público especial com o qual ele trabalha no seu PhD, ele duvida que poderia trabalhar com ele se tivesse um histórico que exigisse tantas horas. Perguntei se ele algum dia iria me contar sobre o voluntariado. Inicialmente ele disse que não sabia, depois respondeu que provavelmente não contaria. Ele se desculpou por mentir, mas disse que, se ele estivesse trabalhando ou voluntariando, não fazia diferença no tempo que passava comigo. Obviamente, eu retruquei sobre isso e ele ficou na defensiva e tivemos uma discussão que basicamente reiterou como eu sentia que não podia confiar nele porque ele estava mentindo sobre isso. Enquanto ele continuava se desculpando pela mentira e por me fazer sentir assim, mas que isso não mudaria como passamos o tempo juntos. No fim, pedi para ele me explicar de novo porque escondeu isso desde o começo. Como ele disse anteriormente, ele costumava conversar com professores durante a graduação sobre extensões e perguntas que outros tinham a portas fechadas, e depois garantia que essas coisas fossem comunicadas ao resto da turma. Ele fez a mesma coisa no programa de mestrado. Foi aí que me perdi antes. Um dos professores era um durão e alguns de seus colegas tinham medo de falar com ele sobre suas notas, então ele achou que poderia mostrar a eles que estava disposto a discutir notas e fez uma piada sobre sua própria nota na aula. O professor não achou engraçado e fez um discurso sobre respeito e desafiá-lo, e aparentemente a aula terminou logo depois porque estava muito tensa. Ele disse que alguns dos outros alunos sentiram que precisavam cortar laços com ele para mostrar ao professor que não estavam na brincadeira e que alguns fizeram um show de odiá-lo a partir daquele ponto.
Ouvir isso com mais detalhes pelo menos faz um pouco mais de sentido para mim. Eu disse novamente que ajudar os sem-teto e ajudar os colegas de classe pareciam coisas totalmente diferentes. Ele disse que para ele pareciam a mesma coisa, mas que eu provavelmente estava certa e ele estava errado. Perguntei por que ele disse que é uma pessoa má. Ele respondeu perguntando se ele disse isso e eu disse que sim. Ele disse que não queria que o voluntariado o fizesse parecer uma boa pessoa porque ele não é. Perguntei o que ele quis dizer e ele respondeu que eu o conheço. Eu disse que não tenho certeza se conheço. Ele disse que eu sei o que ele quer dizer. Eu não sei, você sabe, etc., em círculos. Pessoalmente, acho que ele tem baixa autoestima, mas essa é uma maneira estranha de expressá-la e não tenho certeza do que mais poderia ser. Disse a ele que não tinha certeza se queria continuar o relacionamento por causa da mentira. Ele pareceu magoado, mas depois apenas disse ok e que era minha decisão. Eu disse a ele que ele deveria pelo menos fazer terapia por causa da coisa dos colegas de classe, porque claramente isso o afetou negativamente. Ele respondeu que provavelmente deveria, mas não vai. Depois disso, dei a ele um ultimato: ou passa mais tempo comigo nos fins de semana e vai para a terapia ou terminamos. Eu disse para ele pensar sobre isso e que ele tem até sábado. Ele disse que iria pensar e foi embora. Atualização. Este provavelmente será meu último post aqui. Sábado chegou e ele me pediu para comprometer. Ele tiraria um dia de folga do voluntariado se eu voluntariasse com ele no outro dia e ele não teria que ir para a terapia. Eu disse que precisava pensar sobre isso. Disse a ele mais tarde naquela noite que aceitaria o compromisso se ele estivesse disposto a ir para uma sessão de terapia. Na manhã de domingo, ele me disse que não estaria disposto a ir para a terapia e pediu que fossemos jantar fora. Fomos a um restaurante local e basicamente conversamos sobre terminar as coisas. Ele se desculpou por terminar as coisas dessa maneira e disse que sabia que não estava sendo exatamente razoável, mas estava fazendo o que sentia que precisava fazer. Eu basicamente disse que isso era com ele. Desejamos o melhor um ao outro, ele me deu um abraço de despedida e eu fui embora. Então é isso. 3 anos de comprometimento para isso. Meio chato. Tenham um bom dia. Sou eu de novo. Estou bem embriagada enquanto escrevo isso, então deixe-me primeiro pedir desculpas pela minha incompreensibilidade. Isso é uma palavra? Enfim, se você não lembra quem eu sou, confira meu perfil. Enfim, tenho me mantido ocupada com a escola e outras coisas, mas algumas coisinhas casuais de vez em quando têm sido um bom alívio do estresse. O que não é um bom alívio do estresse foi uma mensagem de texto que recebi hoje. Eu deveria tê-lo bloqueado, mas não o fiz, então aqui estamos. Eu não respondi a ele, mas aqui está a mensagem literalmente. Olá, desculpe por entrar em contato com você. Sinto muito por como agi. Depois que você foi embora, realmente pensei em muitas coisas. Eu não queria terapia porque não precisava de um profissional para me dizer que sou diferente ou estranho ou me diagnosticar com algo que colocasse minha profissão em risco e eu especialmente não queria que tentassem me mudar. Eu tomei coragem em janeiro. Fui diagnosticado com transtorno de personalidade esquizotípica, você pode procurar, eu acho. Não estou vendo o terapeuta com frequência, especialmente depois que ele sugeriu alterar alguns dos meus comportamentos e me disse que estou lidando com isso através do meu voluntariado. Desculpe, estou apenas dizendo que você estava certa e eu não estava sendo justo com você. Por favor, não se sinta obrigada a responder. Espero que você esteja feliz. Deus, ele espera que eu esteja feliz? Quero dizer, sério, depois de tudo ele age como se fosse uma espécie de vítima. Apenas, eu odeio isso tanto. Toda vez que pensei nele desde que terminamos, fico mais irritada. Acho que é bom saber que eu não estava imaginando coisas e há algo realmente errado com ele, mas ele precisava entrar em contato comigo? Nojento. Enfim, estava bufando e bebendo e vi meus dados de login ainda no meu desktop do laptop e pensei que uma atualização não seria tão difícil. Espero que vocês saibam escolher melhor do que eu. Eu sou o babaca por não aceitar o fato de que minha esposa me traiu há 14 anos antes do nosso casamento? Eu, 35, sou casado com minha esposa, 37, há 11 anos e estamos juntos há 14. Temos uma linda filha de 7 anos e nosso casamento tem sido ótimo, sem grandes problemas até o ano passado. No ano passado, descobri que minha esposa me traiu antes do nosso casamento.
Uma das amigas dela se tornou religiosa e confessou suas ações para mim, o que me fez confrontar minha esposa. Ela ficou chocada por eu ter descoberto e pediu desculpas profusamente pelas suas ações. No entanto, ela disse que isso não é importante agora porque temos sido fortes e temos uma família juntos. Ela me disse que eu deveria aceitar, já que aconteceu 4 meses após começarmos a ser exclusivos e que ela era uma garota estúpida recém-saída da faculdade naquela época. Minha mente me dizia o mesmo. Aconteceu há 14 anos e estamos felizes agora. Decidi perdoá-la e continuar nossa vida normal. A realidade não foi tão boa. Meu psicológico sofreu um grande golpe. Percebi que não foi algo que aconteceu há 14 anos para mim. A traição aconteceu para mim quando minha esposa confirmou. Fiquei menos confiante, não conseguia fazer sexo com minha esposa. Simplesmente não conseguia ter uma ereção para ela. Isso se transformou em sentir nojo de estar perto dela. Cheguei a fazer um teste de DNA e de DST secretamente. Felizmente, nossa filha é minha e estou livre de DST. Então, começou um ano de intensa terapia individual para mim. Percebi que precisava mudar de alguma forma. Eu não era mais a mesma pessoa que costumava ser. Também comuniquei meus sentimentos à minha esposa e, depois de insistir um pouco, começamos a fazer terapia de casal também. No entanto, ao final de tudo, decidi seguir com o divórcio. Aqui estão minhas razões. Ela não apenas me traiu naquela época, mas mentiu para mim por 14 anos. Ela não confessou a ação sozinha. Mesmo que ela tenha pedido desculpas, ela minimizou o fato dizendo que não é mais importante. O jovem foi roubado da escolha. Traição era, e ainda é, um dos maiores pontos de ruptura para mim. Se eu soubesse naquela época, teria terminado. Estou feliz com minha vida e estou feliz que nossa filha veio ao mundo. Ela é a luz que brilha mais forte para mim. Um dos maiores motivos pelos quais continuo vivendo, mas ainda assim fui roubado de uma escolha naquela época. A terapia individual e de casal não resolveram nossos problemas e meus sentimentos em relação a ela. Também começou a afetar a vida familiar, o que poderia afetar nossa filha. Acho que nossa filha estaria melhor tendo nós como copais em vez de viver em um ambiente familiar quebrado onde discussões constantes estão presentes. Minha vida sexual está basicamente morta para mim. Nós fazemos sexo, mas me sinto como aquelas mulheres em filmes e séries que apenas deitam e olham para o teto esperando que acabe. A única diferença é que sou um homem. Eu nem quero mais gestos não sexuais. Na semana passada, sentei-me com minha esposa e expliquei tudo o que escrevi aqui em detalhes, meus sentimentos, razões e algumas outras coisas privadas. Estou conversando com um advogado há 1 mês e os papéis estão quase finalizados. Guarda compartilhada 50-50, divisão de bens 50-50 e o mais amigável possível. Expliquei tudo a ela de forma clara e detalhada. Ela surtou e teve um ataque de pânico. Passamos a noite no pronto-socorro. Ela está implorando para reconsiderar e não jogar fora 14 anos. No entanto, mesmo que eu quisesse ficar, resultaria em nós sermos colegas de quarto e em um ambiente familiar quebrado para nossa filha. Estou errado aqui? Isso não é sobre ser um babaca ou não. Você não é capaz de lidar com algo e isso mudou sua visão sobre alguém. Essa é a questão. Ele tentou tudo o que pôde para fazer dar certo. Ele não jogou as mãos para o alto e saiu. Ele tentou. Ele realmente tentou. Mas você não pode fazer com que seus sentimentos mudem, nem pode deixar de sentir o que está sentindo. Não há certo ou errado aqui. Edição: aconteceu em uma viagem de garotas que elas fizeram juntas. Foi confirmado pela minha esposa. A amiga dela me disse que não podia mais guardar o segredo de um pecado e decidiu confessar. Cerca de 4 meses depois de sermos exclusivos e namorados. O papel é basicamente um acordo com sessões em branco, incluindo guarda, divisão de bens e outras questões matrimoniais. Propus meu lado a ela e ela é livre para consultar um advogado para propor o lado dela. Ambos os lados se encontram e chegam a um acordo. Então, esse acordo é proposto ao Tribunal de Família, em caso de divórcio amigável, para marcar a audiência do caso. Eu a informei com antecedência que estou considerando o divórcio e estou preparando o rascunho do acordo, então ela também deveria consultar um advogado. A atualização. Primeiramente, quero agradecer a todos pelas ideias e opiniões sobre minha situação. Algumas pessoas me procuraram no chat do Reddit para expressar suas opiniões e tivemos longas conversas.
Elas foram incrivelmente úteis e quero agradecer especialmente a elas. Algumas pessoas perguntaram se fomos à terapia juntos. Sim, estamos visitando um terapeuta há mais de um ano, além da minha terapia individual. Entendo que destruir um casamento por algo que aconteceu há 14 anos não é lógico. No entanto, meus sentimentos em relação à minha esposa pioraram após a terapia e o aconselhamento. Começou com não ser capaz de confiar nela, se transformou em não querer sexo, depois em não querer gestos não sexuais e finalmente em não me sentir confortável em estar no mesmo espaço que ela. Nos últimos meses, temos sido menos que colegas de quarto. Eu não a odeio ou guardo ressentimento, mas simplesmente não consigo me livrar dos sentimentos. Eu diria que a perdoei, mas não é mais sobre perdão quando não há sentimentos e amor. Não quero que minha filha cresça em um ambiente assim. Sei o quão doloroso pode ser. Experimentei uma situação semelhante com meus pais, só que os gêneros invertidos. Viver em um ambiente assim destrói você como criança e adolescente. Eu teria preferido muito mais se minha mãe tivesse apenas se divorciado do meu pai em vez de ficar por minha causa. Dito isso, tive uma longa conversa com minha esposa esta manhã. Ela não tem comido muito desde a visita ao pronto-socorro e estou preocupado com o bem-estar e a segurança dela. Alguns reditores que me procuraram sugeriram considerar a separação antes de proceder com o divórcio e ver se meus sentimentos mudariam. Isso é muito lógico, na verdade. Propus essa ideia à minha esposa e ela ficou feliz em ouvir isso. Tenho uma viagem de negócios para a Holanda na próxima semana e estou planejando estender minha estadia e ficar com minha irmã quando voltar. Minha esposa sugeriu abruptamente um casamento aberto unilateral e que eu poderia fazer o que quisesse nessa viagem de negócios se isso salvasse o relacionamento, nos tornasse iguais e mudasse meus sentimentos. Rejeitei porque não tem nada a ver com isso. Mesmo que mudasse algo para mim, isso a devastaria no futuro saber que eu a traí. Não é algo fácil de superar e não é uma decisão fácil. Essa é toda a atualização. Tentaremos a separação por um tempo e, dependendo do resultado, tomarei minha decisão. Obrigado por toda a ajuda e opiniões. Evite cair na armadilha do autoabuso dela, que é destinado a fazer você sentir pena dela. É uma tentativa de manipulação. Entendo que destruir um casamento por algo que aconteceu há 14 anos não é lógico. É absolutamente lógico. Como você disse, não aconteceu há 14 anos, as mentiras continuaram até os dias de hoje. A atualização. Tenho uma pequena atualização sobre a situação. Voltei da viagem e decidi divorciar-me da minha esposa no final. A gota d'água foi quando minha filha me disse que pareço mais animado e feliz depois que voltei. Percebi que estou melhor sem minha esposa e apenas coparentalizando nossa filha com ela. Ainda me sinto incrivelmente desconfortável perto da minha esposa. Minha esposa não recebeu bem a notícia e está indo ladeira abaixo. Liguei para minha sogra e sogro para cuidarem dela. Ela causou alguns problemas. Ela enviou mensagens ameaçadoras para a amiga que me contou sobre a traição. Tive que implorar para que ela não processasse minha esposa, pois quero que minha filha tenha uma mãe presente na vida dela. No entanto, ela provavelmente será levada para uma ala psiquiátrica. Ela não está bem. Da última vez que a vi, fiquei assustado ao olhar nos olhos dela. Nossa filha está comigo agora e começamos o processo de divórcio. Meu advogado me disse que, se minha esposa for levada para a ala psiquiátrica, há uma boa chance de eu conseguir uma guarda melhor do que 50-50. Alguém deveria estar feliz ao ouvir isso, mas estou apenas devastado com o impacto que isso terá em nossa filha. Muitos editores disseram nos comentários que a vida amorosa depois dos 30 anos como homem não é boa e que provavelmente ficarei para sempre sozinho, pois ninguém vai me querer. A primeira coisa é, eu não me importo. Nossa filha é minha primeira prioridade e namorar é a última coisa em minha mente agora. A segunda coisa é, estou confiante em mim mesmo em todos os aspectos para encontrar amigos e uma parceira. Acho que isso resume minha atualização. Voltarei talvez em um ano, considerando quanto tempo o processo de divórcio leva quando não é amigável. Obrigado. Vou dizer isso, um homem nos seus 30 anos que cuida de sua aparência e parece saudável às vezes é muito mais atraente do que qualquer garoto nos seus 20 anos que está apenas começando a entender como a vida funciona. Espero que funcione para você. Vim de uma família onde minha mãe traiu meu pai com o irmão dele e depois ele traiu de volta com a prima dela. Acredite, nenhuma criança merece ser criada em uma família assim. Sua filha está melhor com apenas um dos pais que é calmo do que com dois pais beligerantes que decidiram ficar juntos pelo bem das crianças.
Sua vida não vai acabar agora. Eu também deixaria meu marido se descobrisse que ele me traiu quando estávamos começando como casal. Traição não tem data de validade. Espero que você melhore e encontre a felicidade. A atualização. Já se passaram quase 2 meses desde minha última atualização. As pessoas têm pedido uma atualização e aqui está uma. Minha futura ex-esposa está muito melhor. Pelo que sei, ela está tomando antidepressivos agora e começou sua própria terapia. Além disso, ela tem um bom sistema de apoio ao seu redor, então ela está bem. Nossa filha ficou comigo a maior parte do tempo e passamos muito tempo de qualidade juntos. Também temos levado ela ao terapeuta. Ela está lidando com a separação muito melhor do que esperávamos. Ela gosta de desenhar e pintar e temos praticado juntos. Ela ganhou o primeiro lugar em uma competição local na sua faixa etária e estou super orgulhoso dela. Tão inteligente como sempre. Para o divórcio, minha esposa concordou com um divórcio amigável. Entregamos os documentos ao Tribunal de Família local e teremos audiência do tribunal no próximo mês, conforme programado. 50-50 dos bens financeiros e 50-50, 80-20 no início, da guarda. Ela queria ver nossa filha apenas nos fins de semana até estar em um lugar melhor. Depois disso, converteremos para 50-50. Para ser honesto, isso é mais desejável para mim. Quero que nossa filha tenha um tempo igual com a mãe dela. Estou ficando em nossa casa atualmente. Vou comprar a parte da minha esposa e ela ficará na casa dos pais por enquanto. Eles são muito próximos da nossa casa, então é bom. Minha esposa está planejando alugar um lugar separado na mesma área no futuro. O tempo está passando e a vida está seguindo de alguma forma. Também estou em um lugar muito melhor mental e emocionalmente. Estou em termos amigáveis com minha esposa e, enquanto não estivermos morando juntos, não me sinto desconfortável como antes. Não há muito drama, apenas a vida sendo vida e tudo encontrando seu lugar com o tempo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.